Olá, eu sou a Ametista e estamos aqui para continuar a leitura comentada do Kybalion, para entender o Kybalion, da Lucilena Govon. Hoje estamos estudando o capítulo 5, Onipresença e Consciência, Mitos e Histórias. Ísis, Osíris e Horus. Acho conveniente, neste ponto, esboçar rapidamente essa história sagrada do Egito, de forma bem resumida, a fim de consolidar alguns pontos que devem ser percebidos com premissas. Para quem se interessa em conhecer o mito de maneira mais completa, recomendo o clássico Ísis e Osíris, de Plutarco. O grande deus Osíris, que reinava em terras férteis do Egito, era invejado por seu irmão, Sete, soberano das terras estéreis. Depois de muitas aventuras e trapaças, Sete consegue cortar o corpo do irmão em vários pedaços e espalhá-lo pelo rio Nilo. A esposa de Osíris, a deusa Ísis, ajudada pela irmã Neftis e pelo deus Anubis, consegue encontrar os pedaços e insuflar novamente vida ao corpo do esposo por alguns momentos. Não vou me alongar nos inúmeros detalhes da história, nem farei os comentários pertinentes, pois este não é o local adequado para fazê-lo. Mas vejam que esse despedaçar do corpo de Osíris e o fato de ser preciso procurá-lo por todas as partes do Nilo lembram muito a célebre ideia de que é preciso ver Deus em todas as coisas. Nenhum cantinho de Nilo pode ser esquecido. Não há pedra ou planta no rio que possa ser desprezada. Há em tudo algo de Deus, uma célula, uma mônada, uma essência, ou como preferirem nomear. Se o todo é realidade e a manifestação é sombra, se todo é realidade e a manifestação é sombra, há de haver por trás de cada sombra algo de realidade a ser descoberto. Não existem sombras sem corpos que as projetem. Daí a antiga, tão disseminada e tão pouco compreendida doutrina do Pan mais Theos, o panteísmo. Ou seja, sobre Deus estar presente em todas as coisas. O épico indiano Ramayana também falava exatamente o mesmo, apenas usando símbolos diferenciados, vestimentas distintas para o mesmo conteúdo. Penso que este é um bom momento para, antes de prosseguirmos para as leis, apresentar um breve esboço que nos permita vislumbrar um pouco do que vem a ser aquela que poderíamos chamar de protagonista da nossa história, a consciência. Apenas retomando alguns pontos da história, o todo ou o uno dentro de sua mente gerou a dualidade primordial espírito-matéria. Qual a razão disso? Uma das hipóteses de resposta parece impossível até impronunciável pergunta, que o universo se manifesta na busca
por parte do todo, de ampliar a consciência de si mesmo, e para tanto necessita da dualidade, pois a consciência sempre se dá por contraste entre duas cores, entre o som e o silêncio, entre o que temos e o que perdemos. Assim nasce a consciência, portanto, segundo essa doutrina antiga e ousada, a manifestação seria o todo, mirando-se no espelho da substância primordial. E como determinará o princípio da correspondência? O que ocorre com o todo deve ocorrer de forma similar com as partes, adaptado ao nível de consciência de cada um. Então, o todo em nós, nossa essência divina, necessita ver-se nos planos da matéria, da mente e do espírito. Como esse ser que é nossa essência é imóvel e eterno, fora do tempo e do espaço, como seu pai, ele vira seu olho para esses planos mais baixos, para que viva uma experiência em cada plano e mande o extrato daquilo que foi aprendido para o conhecimento dele. O nome desse olho do ser é consciência. E aqui entra nosso amigo Jacques Cousteau, famoso por suas pesquisas baseadas em prospecção submarina realizadas ao longo do século XX com o lendário barco Calypso. Todos sabemos as incríveis profundidades registradas em alguns pontos do oceano e como a pressão exercida pela água em grandes profundidades torna-se bastante arriscada a prospecção submarina com mergulhadores nesses locais. Nesse ponto, a tecnologia veio em socorro de nosso amigo e permitiu que ele enviasse câmeras a partir do barco Calypso, que colhiam imagens fantásticas e as enviavam para telas instaladas no barco. As câmeras eram os olhos de Cousteau, alcançavam profundidades inacessíveis a humanos e enviavam imagens a cada patamar de subida, nos quais se detinham para colher informações, até que retornavam os barcos na superfície. Graças à sua trajetória, as câmeras reencontravam na superfície um Cousteau muito mais consciente das entranhas das águas sobre as quais deslizava, e a viagem podia continuar. Se consideramos o antigo simbolismo que associa a água pela eterna horizontalidade com o mundo material e o fogo com a sua eterna verticalidade e luminosidade com o espírito, a história fica ainda mais interessante. Lembrando a passagem bíblica, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Teremos em mãos mais uma chave de associação simbólica. Em suma, imagina associar Cousteau à nossa essência, que permanece deslizando acima das águas, no mundo material, enquanto seu olho, sua consciência mergulha o mais fundo possível nesse mundo denso e vai enviando informações, reminiscências ao senhor do barco. Subindo por níveis e câmara, consciência acabaria por aflorar de novo e reunir-se ao seu capitão, com os braços e a memória repletos de tudo que foi escolhido e recolhido pelo caminho em sua longa e arriscada viagem. Trata-se de um exemplo prosaico, mas eficaz como imagem para nos mostrar uma perspectiva de um dos temas mais discutidos ao longo da história,
a evolução da consciência e a conquista do ser. Não se trata de criar algo novo, mas apenas de abrir os olhos para aquilo que sempre foi. Uma vez concluídas essas considerações prévias, passaremos agora ao exame das leis herméticas. E aqui, uma observação na página 79, tem uma imagem que mostra como se fosse um desenho do fundo do mar e sua profundidade. Imagem de representação dos planos níveis de consciência do universo manifestado com base nos níveis do mar e a sua profundidade. Bem interessante.